no mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Eu largo tudo pra te seguir. Toda a igreja, cante. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as, ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Glorificado és o teu nome, Jesus. Tu és tremendo. Mais uma vez. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Eu largo tudo pra te seguir. Declare, entra na minha vida, entra na minha, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz o quê? Faz um milagre. Faz uma vez antes. Entra na minha, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as obras, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Quero ver sua igreja, cante. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as, me ensina. Eu quero amar, porque o Senhor é meu bem. Faz o quê? Faz um milagre. Deus abençoe. Entra na minha casa, na minha vida, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, as palmas do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Tem glória a Deus aí na boca nessa noite.
Gênesis 19, quem achou, diga glória. Louvado seja o nome de Jesus Cristo nessa noite. Gênesis capítulo 19, o primeiro livro da Bíblia, a origem, ou em hebraico, Bereshit, a origem, Gênesis, amém, para a honra, para a glória do Senhor, amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Gênesis capítulo 19, versículo 21 a seguir, amém? Amém? Amém. Gênesis 19, versículo 21, a palavra do Senhor vai dizer: e disse-lhe, eis aqui, tenho te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. E saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. E derrubou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló, olhando para trás, ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Amém? Amém. Fala assim: enquanto eu adoro a Deus, enquanto eu sou fiel a Deus, Deus cuida dos meus. Amém? Pode tomar seu assento fazendo som que o inferno não gosta, glorificando o nome do Senhor nesta noite. Amém? Graças a Deus. É uma noite especial, é uma noite maravilhosa. É te dado a oportunidade de estar na presença de Deus. Eu não sei como está o teu coração, o que você tem passado, o que você tem sofrido, mas nessa noite eu venho falar para você acerca de um Deus que cuida daqueles que são fiéis, acerca de um Deus que faz promessas e um Deus que cumpre promessas. Quando nós chegamos aqui na palavra do Senhor, aqui nessa noite em Gênesis 19, nós vamos ouvir falar a história de dois homens, um homem chamado Abraão e um homem chamado Ló. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vamos para Gênesis capítulo 12, nós vamos ver Deus entrando a uma cidade, indo falar com um homem chamado Abraão. A Bíblia diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecer-ei o teu nome, e tu serás uma. Quando nós chegamos para esta palavra aqui nessa noite, nós vemos Deus prometendo a Abraão, fazendo uma promessa para ele. E Abraão, pela fé, acatou a voz de Deus e saiu da sua terra, saiu da casa do seu pai, levando a sua esposa, e levando o seu sobrinho Ló, e levando todas aquelas almas ali que pertenciam a ele, ali, suas fazendas, tudo aquilo que ele tinha. A Bíblia vai dizer que Abraão peregrinando nessa terra estranha, Abraão caminhando nessa terra distinta, pela fé, não pelos olhos. Por que você diz isso, pregador? Porque pela fé Abraão andou, porque se fosse por vista, Abraão diria: eu não sei para onde eu estou indo. Se fosse pela vista, Abraão diria: eu não sei que caminho que eu estou trilhando. Mas pela fé, Abraão dizia: eu estou indo no caminho que Deus quer que eu trilhe. A Bíblia vai dizer que se levanta uma seca naquela terra, uma fome naquela terra. E quando a fome se levanta naquela terra, Abraão pega sua esposa, pega ali todas as suas posses, tudo que ele tinha ali ainda com aquela seca, e pega Ló e desce para o Egito. A Bíblia vai dizer que lá no Egito Abraão prospera. Lá no Egito Abraão consegue gado, ovelhas, Abraão prospera, Abraão consegue riqueza. Que lá dentro do Egito, este Abraão que Deus um dia fez promessas para ele, ele começou a aumentar.
O seu gado aumentou, as suas riquezas aumentaram, tudo aquilo que ele tinha aumentou. Por quê? Porque Abraão era abençoado de Deus. Deus disse para ele: você vai ser uma bênção, pregador. E daí que Abraão, sendo uma bênção, levando Ló junto com ele, Ló também foi uma bênção. Ló também foi abençoado. Se você pode anotar algo no que eu estou pregando nessa noite, anote. Se você andar com quem é abençoado, você é abençoado. Se você caminha com quem é abençoado, a bênção também te alcança. Mas agora, se você anda com quem é amaldiçoado, a maldição te alcança. A Bíblia vai dizer que Abraão decide sair da terra do Egito. E quando Abraão sai da terra do Egito, diaconiza eu, ele está farto, ele está próspero, ele está abençoado. Pare para pensar. O homem que saiu da terra da fome, da terra da seca, agora está voltando para a terra da seca, abençoado, próspero. Por quê? Porque Deus era na vida dele. Glória a Deus. Só que a Bíblia vai dizer o quê? Que ali vai acontecer de que aquela abundância, aquela riqueza que ele conquistou, a bênção que Abraão conquistou e a bênção que o seu sobrinho Ló conquistou, começou a dar atrito. A terra já não suportava todas as bênçãos que eles conquistaram. A terra já não suportava. E a Bíblia diz que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a discutir. Começou a ter contenda. Começou a ter briga no meio de toda aquela fartura. Aí a Bíblia vai dizer que Abraão chega para Ló e fala assim: que não tenha contenda entre mim e você, porque nós somos irmãos. Nós somos família. Mas agora vamos fazer o seguinte, Ló. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão era um homem de Deus. Abraão era um homem de fé. Abraão era um homem que, quando nós olhamos para a Bíblia, não andava pelo que ele estava vendo, mas andava pela fé. E se cabe uma palavra profética nessa noite, eu quero te dizer: não importa o que você está passando, vê a sua vitória lá na mão. Não importa que é tempo de seca, não importa que é tempo de vaca magra, venha crer que lá amanhã Deus vai te prosperar, vai te abençoar, vai abrir a porta, vai mudar o cenário e vai fazer na tua vida, porque Ele faz. Porque Ele faz. Ló, diferente de Abraão, era um homem que andava pela vista e não pela fé. Por que, pregador? Porque quando ele se colocou ali na situação de escolher, ou eu vou para a esquerda, ou eu vou pela direita, ele não foi pela fé, ele foi pela vista. Por que, pregador? Porque ele levantou os olhos e enxergou lá de longe a campina. Enxergou lá de longe um jardim tão bonito que parecia o jardim de Deus. A Bíblia vai dizer. Ele olhou lá para cima assim, enxergou aquilo lá, falou: nossa, é para ali que eu vou. Ali tem chuva, ali tem água, ali tem prosperidade, ali tem plantação. A Bíblia vai dizer aqui, ó, ele levantando lá os seus olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, era como o jardim do Senhor, era como a terra do Egito, quando se entrava em Zoar. Era uma bênção. Você olhava assim, ó, na aparência assim, tinha plantações. Imagina você chegando no Diácono Rogério, num sítio bem próspero, plantação de laranja para um lado, plantação de manga para o outro lado, verduras, estufas, hortaliças, era algo bonito. Era uma terra próspera diante dos olhos. Mas Ló não sabia o que ele estava assim, né? Ló não sabia para onde ele estava indo. Ló não sabia para onde ele estava indo. Ele pensava que estava indo na direção certa. Ele pensava que estava indo na direção da bênção, mas ele estava indo na direção da maldição. Por que você diz isso, pregador? Porque a Bíblia vai dizer que Ló foi para aquela terra. Passou um tempo ali naquela terra. Eu imagino Ló vendo a corrupção que tinha naquela terra. Ló vendo os perigos que tinha naquela terra. Ló vendo que o povo daquela terra não temia Deus, não temia o Senhor. Ainda assim, Ló decidiu ficar naquele lugar. Um lugar desprezível. Um lugar que ninguém temia Deus. Um lugar que o povo só fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Mas tinha prosperidade. Tinha prosperidade. Ló decidiu ficar ali naquele lugar. Enquanto Abraão foi para a terra seca, terra de sequidão. Mas uma coisa é certa, como diz o bispo: se você é abençoado, se você sair daqui de Itapiras e for para o Japão, você é abençoado. Mas agora, se você é amaldiçoado, se você sair daqui para lá, a maldição segue. Mas do mesmo jeito que a maldição segue, a bênção também segue. A Bíblia vai dizer que Ló desce para Sodoma e Gomorra, se instaura ali. As suas filhas ali começam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque começa a se envolver com homens da cidade de Gomorra.
Aí eu olho para esta palavra e você pensa, pregador, o que isso tem a ver comigo? Qual é a palavra? Enquanto Ló está lá naquela terra profana, enquanto Ló está naquela terra de destruição, Ló continuava sendo parente de Abraão. Ló continuava sendo família de Abraão, pregador. E o que tem? Como você disse aqui no começo, enquanto você adora a Deus, enquanto você busca a Deus, enquanto você faz o que é reto aos olhos do Senhor, Deus cuida dos seus ainda que está lá no mundo, Deus cuida dos seus ainda que está lá no lamaçal do pecado, Deus cuida dos seus ainda que está lá no fundo do poço, Deus cuida dos seus ainda que está lá perdido, sem direção, no meio da profanação. Por que você diz isso, pregador? Porque a Bíblia vai dizer, diaconisa Eude, Amós capítulo 3 e versículo 7. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar aos teus santos os profetas. A Bíblia vai dizer o quê? Que a malícia, os pecados, o fedor ali dos pecados daquele povo, a profanação que eles estavam, subiu diante de Deus. Você já pensou, irmã Danúbio, quanto o povo tem que pecar e fazer coisa errada para subir diante de Deus, o erro deles? Já pensou para incomodar Deus lá no trono de tal maneira que ele decide, eu vou destruir aquela terra? Já pensou o que esse povo fazia naquela terra? A Bíblia vai dizer o quê? Que Deus faz saber a Abraão. Deus tinha feito promessas para Abraão. Deus tinha falado para Abraão que iria fazer dele uma grande nação. Deus fez promessa. Abraão era um profeta, Abraão era um homem de Deus. Então Deus falou, eu vou contar para Abraão o que eu vou fazer. Abraão, é o seguinte, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. É o seguinte, Abraão, vai acabar com aquela cidade. Só que Abraão tinha parente naquela cidade. Abraão tinha irmão naquela cidade. Abraão tinha alguém ali que era da família dele. E quando ele ouviu falar que Sodoma e Gomorra vai ser destruída, automaticamente, sabe o que ele se colocou a fazer? Se colocou a interceder para aqueles que lá estavam. Aí aqui eu lembro de você aqui nessa noite, intercedendo por alguém que está lá distante de Jesus. Aí você pode pensar assim, a minha intercessão não tem valia, a minha intercessão não tem virado nada. Ó Deus falando com alguém aqui. A minha intercessão não tem virado nada. Eu tenho orado por aquele que está no mundo. Eu tenho orado por aquele que está lá distante do Senhor e não tem virado nada. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão se colocou a interceder por Ló. Aleluia. A Bíblia diz ali que Abraão chega até diante de Deus e fala, aqui em Gênesis, aqui no capítulo 18. Senhor, se Sodoma tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 50, eu poupo a cidade. E se tiver 45, eu poupo a cidade. E se tiver 40, eu poupo a cidade. E se tiver 30, eu poupo a cidade. Senhor, e se tiver 20, eu poupo a cidade. Senhor, não me tem por atrevido. E se tiver 10? Se tiver 10, eu poupo a cidade por amor dos 10. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus envia 2 anjos para descer lá em Sodoma. Eu imagino aqueles 2 anjos indo para Sodoma, diaconisa Janaína, sabe para quê? Para anunciar para aquele povo, vocês mudam de vida ou Deus vai destruir. Igual quando Jonas entrou na cidade de Nínive pregando, assim diz o Senhor, em 40 dias Nínive vai ser destruída. E qual é o paralelo, pregador? Qual é a diferença? Nínive, o povo se arrependeu. Agora o povo de Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai dizer que Ló está sentado na porta da entrada da cidade. E lá vem entrando os 2 homens de Deus. Lá vem entrando os 2 anjos de Deus. Lá vem entrando os 2 enviados de Deus para aquela cidade. Fica subentendido no texto que eram homens muito bonitos, de semblante muito lindo, eram anjos. Eram muito bonitos, tinham perfeição. Eles entram na cidade, quando Ló avista aqueles 2. Ló, como era uma pessoa que temia a Deus, já entendeu, esses aí vêm de Deus. A Bíblia vai dizer, Ló constrange aqueles homens a entrar dentro da casa dele. Vamos para minha casa, aqui é perigoso ficar aqui nessa rua, vamos para minha casa. A Bíblia vai dizer que os anjos não queriam, disseram, não, nós vamos ficar na rua. Não, vamos para minha casa. Ele constrangeu eles, a ponto deles ir até a casa de Ló. Quando entrou na casa de Ló, colocou os 2 anjos sentados na mesa de Acrivanildo, e teve um banquete, teve bolo, teve tudo de melhor, teve lá uma lasanha, teve lá um estrogonofe, teve tudo de melhor. Eles comeram, e quando eles vão se deitar, sabe o que aconteceu? Todo o povo de todos os bairros, a Bíblia diz, daquela cidade de Sodoma, saíram. Homens, desde o mais novo até o maior, corrompidos, perdidos no pecado, saíram das suas casas e foram até a porta da casa de Ló. Abre a porta, Ló. Manda para fora esses 2 homens que aí estão com você, porque nós queremos abusar deles.
Olha a cidade de Gomorra. Olha o lugar que Ló estava vivendo. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui para falar com alguém nessa igreja. Até quando você vai viver em Gomorra? Até quando você vai viver no meio da profanação? Até quando você vai viver em um lugar que você sabe que o povo não teme a Deus? Até quando? A Bíblia vai dizer ali que aqueles anjos estão ali. São a presença de Deus dentro da casa de Ló. Sentaram na mesa com Ló. Comeram com Ló. Aí a Bíblia vai dizer que Ló sai para fora e fala assim: não faz mal a eles. Não faz mal aos anjos de Deus, não. Eu tenho 2 filhas que ainda são virgens, são moças. Eu trago elas para fora aqui, vocês fazem o que vocês quiserem, mas não faz mal aos anjos, não. Mas aquele povo estava tão cego. Aquele povo ali estava tão cego que eles queriam pecar, que aqueles homens faziam o que era errado. Tão no lamaçal, tão perdido. Que a Bíblia vai dizer que aquele povo vira para Ló e fala assim: rapaz, você é estrangeiro. Você quer agora ser juiz entre nós aqui? Você quer dar ordem aqui na nossa terra? Você quer fazer o que você quer na nossa terra, Ló? E o povo começou a atirar neles. Ou fica subentendido no texto. Começou a jogar pedra, pau. E os anjos fecham a porta e trazem lá para dentro. E quando os anjos fecham a porta e trazem lá para dentro, eu imagino os anjos dizendo para Ló: Ló, nós já vimos tudo que nós queríamos. Nós veio aqui essa terra, Ló, sabe para quê? Para destruir essa cidade. Ló. Mas uma coisa é certa, Ló. Pega aí da sua cidade, seus genros, suas filhas, seus filhos. Pega todo mundo que você tem aqui, Ló. Sai dessa cidade amanhã de manhã, porque nós vamos destruir essa cidade. Aqui tem um mistério. E aqui tem um mistério para você entender. A Bíblia vai dizer ali que Ló sai pela cidade. E Ló vai falar com os seus genros. Sabe o que aconteceu, Manda Núbia? Deram risada na cara dele. Tem alguém que dá risada de você quando você fala: meu filho, Jesus está voltando, meu filho, volta para a igreja. Rapaz, desde a época da minha avó fala que Jesus ia voltar e não voltou. Você fala para alguém: rapaz, volta o seu coração para Deus enquanto dá tempo. Rapaz, que eu quero saber de Deus. Acha que é zombaria, acha que é brincadeira, leva em brincadeira as coisas de Deus. Sabe o que acontece quem leva em brincadeira as coisas de Deus? Perece. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Se alguém da tua família não quiser servir a Deus, não se atrapalhe para essa pessoa. Sirva a Deus você, salve você. A Bíblia vai dizer que Ló fala ali com seu genro, fala ali com seus genros ali, fala com aqueles que eles tinham. E aquele povo não deu ouvido para Ló. Rapaz, Deus falou que vai destruir a cidade. Que destruir a cidade dele? Não deram moral. Não deram moral ali para Ló. Aí a Bíblia vai dizer que no outro dia de manhã, sabe o que aconteceu? Ló começou a enrolar para sair da cidade. O Ló que se assentou com os anjos. O Ló que viu os anjos ali ferir aquele povo de uma cegueira. Dar livramento para Ló dentro daquela cidade. É o Ló que começa a demorar para sair da cidade. Começa a demorar. E aqui eu abro outro parênteses aqui nessa noite. Até quando você vai ficar esperando para tomar atitude? Até quando você vai ficar esperando para se colocar na posição e fazer o que Deus mandou? Até quando você vai demorar para se colocar na posição e fazer aquilo que Deus te pede para fazer? Tu sabe que tu era para estar melhor de vida. Tu sabe que era para você já estar longe, mas você não faz o que Deus mandou. Você não se coloca na posição. Mas a misericórdia de Deus ainda está sobre você. Ainda dá tempo para você. A Bíblia vai dizer aqui: e ele, porém, demorava-se com aqueles varões. E lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e foram arrastando ele. E foram arrastando ele. Você já pensou Deus ter que vir pegar na mão de uma pessoa? Diaconisa Eude, e falar: vamos, rapaz, você está enrolando, vamos. A pessoa tem que deixar tudo para trás. Aí eu te pergunto: e se Deus não envia aqueles anjos lá, o que tinha acontecido com Ló e sua família? Tinham perecido. Mas Deus enviou um braço forte para tirar o povo daquela situação. E aqui eu me lembro daquilo que Isaías disse: a mão do Senhor não está encolhida não para te salvar, para te abençoar, meus ouvidos fechados para que possa ouvir. A mão de Deus está estendida para você, para te tirar da onde você está e levar você para onde você precisa estar. A Bíblia diz ali que os anjos catam ali Ló, sua esposa, suas 2 filhas, e vai tirando de Sodoma ali, e fala para eles: rapaz, nós vamos destruir tudo isso aqui. Vai embora, foge para o monte, não olha para trás. Vai embora, porque aqui vai ser destruído. Não era tão bonita a cidade, não tinha pastos verdejantes, não era tudo bonito na aparência, mas era só aparência.
Entenda uma coisa, é melhor você ter um bocado seco na tua mão, mas com Jesus, do que bolo gordo na presença de Satanás. É melhor você ter a sua mesa com alimento pouco, do que ter fartura na presença do diabo. É melhor um pouquinho que você tem com Jesus, sabendo que o Espírito de Deus é com você, do que ter fartura e estar na presença de Satanás. A Bíblia vai dizer ali, e aconteceu que tirando-os para fora da cidade disse, escapa pela tua vida e não olhes para trás de ti, não pare em toda esta campina, escapa para lá, para o monte do Senhor, para que vocês não pereçam. E aqui tem um detalhe importante, um mistério aqui que eu quero falar com você nesta noite. A Bíblia vai dizer ali que os anjos já tiraram eles da cidade. A Bíblia vai dizer ali que os anjos disseram, vai embora que essa cidade vai ser destruída. Sabe o que Ló fez? Ló questionou os anjos. Deus está falando, o caminho é esse, faz isso, faz aquilo, e muitas das vezes você questiona Deus. Deus está falando, faz isso e aquilo, e você quer questionar os métodos de Deus. Parece como Naamã, o profeta enviou o servo e falou, Naamã, desce 7 vezes aí no Rio Jordão, no rio mais sujo, no rio de Israel, mas é 7 vezes, Naamã. Naamã quer questionar o método. Lá na terra, na minha terra, lá tem 2 rios ali, Havana e Farpá, que são mais limpos do que esse. Por que eu não posso ir lá? Porque Deus mandou aqui, é aqui. Se Deus falou o caminho é esse, o caminho é esse. É Deus. Se Deus quer te abençoar aqui dessa maneira, entenda, Ele está no controle. Aleluia! Ló começa a questionar ali, começa a dizer assim, ó. Não, Senhor. Eis que agora que o teu servo tem achado graça aos teus olhos, engrandece a tua misericórdia que a mim fizeste. Guarda minha alma em vida, que não possa escapar para o monte, porque eu tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, é pequena, ali me escaparei. Mas a Bíblia vai dizer que mais uma vez Deus teve misericórdia com Ló. Ele questionou a Deus, não quis ir pelo caminho que Deus falou, quis achar um outro caminho, mas Deus teve misericórdia com ele mais uma vez. Eu imagino esse texto, Mandanúbia, que Deus não teve misericórdia por causa de Ló, teve misericórdia por causa de Abraão, que era justo e buscava a Deus por ele. Aí aqui eu lembro aqui daquela pessoa da nossa família que é terrível, verdadeiramente é um perdido, mas por causa da oração da mãe que é serva de Deus e dobra o joelho, continua tendo livramento. Eu imagino aqui por causa daquele pai que busca a Deus, aquele filho, aquela filha que está lá longe, aquele parente que está lá longe, continua tendo livramento, continua escapando da morte, continua escapando de tanta coisa. Por quê? Porque tem alguém de joelho dobrado buscando. Porque tem alguém buscando. Você não conhece alguém assim ou é mera coincidência? Por causa de Abraão, eu acredito Deus olhando para esse texto. Mais uma vez o anjo teve misericórdia. Mais uma vez Deus teve misericórdia e falou, rapaz, você quer ir para aquela cidade? Vai para aquela cidade. Mas aqui que está o detalhe desse texto todo. A Bíblia vai dizer aqui, ele disse, eis que aqui eu tenho te aceitado. É o que lemos nessa noite, neste negócio. Para não derribar essa cidade que falaste. Apressa-te, escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiver ali chegado. Opa, como assim? Você pegou nessa noite ou você não entendeu? Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Enquanto você, Ló, enquanto sua família não chegar lá e estiver seguro, eu não posso destruir aqui. Te lembra alguma coisa isso? Te lembra alguma coisa isso? Te lembra alguma coisa isso? Enquanto essa igreja aqui está na terra, Jesus ainda não acabou. Enquanto essa igreja que ainda está na terra, o povo de Deus, lavado e remido está na terra, ainda Jesus não destruiu. Tem alguém que olha e clama assim, Senhor, acaba com essa terra. Senhor, volta logo, acaba com essa terra. Mas enquanto a igreja está aqui na terra, Deus não vai acabar com isso. Por amor de nós, por amor dos seus escolhidos, por amor daqueles que são retos diante dos seus. Por amor desses. Aí alguém vai levantar e questionar assim, mas há tanto tempo esperando Jesus voltar, há tanto tempo esperando o arrebatamento, e ainda não aconteceu. Mas você para pensar, enquanto não acontece, ainda dá tempo de alguém da tua família se converter. Enquanto não acontece, ainda dá tempo de Jesus salvar alguém do mundo das drogas. Enquanto não acontece, ainda dá tempo de Jesus salvar alguém do fundo do poço. Enquanto não acontece, ainda dá tempo de Jesus salvar alguém do alcoolismo. Enquanto não dá tempo, enquanto ainda dá tempo, dá para Jesus salvar alguém que está perdido aí fora, longe da presença dele. O texto aqui diz assim, Ló, quando você não sair e você estiver seguro, eu não posso destruir, Ló. Não posso.
Porque Deus tinha falado, se tiver 10 justos dentro da cidade, eu poupo por amor daqueles 10. Não tinha 10, tinha apenas 4. Mas agora aqueles 4 seriam salvos. E aqui tem mais um detalhe aqui dentro desse texto. Que detalhe, pregador? Quando Noé entrou na arca, a Bíblia vai dizer, entrou Noé e a sua família. Quando Noé saiu da arca, com a terra toda destruída, saiu Noé e a sua família. Deus tem poder de salvar você e a sua. Deus tem poder de salvar você e a sua família. Eu vou falar isso até você dar glória a Deus. Deus tem poder de salvar você e a sua família. Deus tem poder. Mas você tem que entender uma coisa. Essas pessoas têm que querer. Sim, essas pessoas têm que querer. O tempo está passando. A misericórdia de Deus está aí. Então ainda dá tempo de Deus salvar você e a sua família. Mas tem um porém. A primeira pessoa que você tem que pensar acerca da salvação é você. A primeira pessoa acerca da salvação é você. Se o seu marido não quiser, Deus tem poder de salvar, mas se ele não quiser, salva você dessa cidade. Sai você dessa cidade. Sai você desse mundo e vai para a glória. Se o teu filho, se o teu esposo, se alguém não quer, salva você e vai para a glória. Porém, enquanto ainda dá tempo, Jesus tem poder de salvar você e a sua. Aleluia! A Bíblia vai dizer o quê? Por que eu disse isso e dei tudo essa volta? A Bíblia vai dizer o quê? Que Ló saiu. Ló saiu de Sodoma, das terras de Gomorra. E quando Ló saiu, chegou na cidadezinha de Zoar, o fogo comeu de água. Caiu o fogo do céu, caiu o enxofre do céu, e aquela terra foi totalmente destruída. Totalmente destruída. Mas o anjo tinha dito, foge, não olha para trás. Mas a Bíblia vai dizer que a mulher de Ló olhou para trás. Quantas pessoas já receberam a ordem de Deus, ó, esforça-te, tem bom ânimo, não olha para a esquerda, nem para a direita, não olha para trás, segue em frente ao alvo. Quantas pessoas Deus já falou, eu sou contigo, e a pessoa quer olhar para trás. Quantas pessoas quer correr a corrida da fé olhando para trás, para o passado, deixa o passado no passado, segue para o futuro que tem salvação te esperando. Segue para o futuro que tem salvação te esperando. A salvação está esperando Ló, a esposa, as duas filhas, mas a mulher de Ló decidiu olhar para trás. Ela decidiu olhar para trás. E quando ela decidiu olhar para trás, na incredulidade do coração dela, a Bíblia diz que ela se transformou para aquele ato numa estátua de sal. Entenda uma coisa: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Seja você daqueles que são escolhidos para se salvar. Seja você daqueles que são escolhidos para se salvar. Ei, o que tem de mais precioso nesse mundo não é ter carro importado, não é ter carro do ano, não é ter fazenda, não é ter propriedade. O que tem de mais precioso nesse mundo é você salvar a sua alma. Então, porém, que nós cantamos na igreja aqui no primeiro século, acabou com água. E ainda assim o povo não creu. Agora vai acabar com fogo. Só Jesus pode nos valer, só Jesus pode nos salvar. Agora não tem mais Noé. A arca não existe mais. Conhece esse, Diácono Vanil? Só Jesus. Jesus ficou por salvação. Oh, glória. Sabe que você pode dar glória a Deus? A Bíblia vai dizer o quê? Para me acabar essa mensagem, para nós orar, que o horário já foi. A Bíblia vai dizer o quê? Então o Senhor derramou fogo, fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Ele derrubou aquelas cidades e todos os moradores. Rapaz, não sobrou nada. Sabe que não sobrou nada? E quando eu olho aqui e vejo esse texto falando não sobrou nada, eu penso naquele que olha para trás, aquele que olha para a esquerda, para a direita, para o vizinho, aquele que olha para os problemas da terra e quer parar de buscar a Deus. Quando eu olho aqui, a palavra dizendo assim, derrubou aquela cidade, toda a campina, tudo que tinha, todos os moradores e tudo aquilo que nascia da terra, eu penso naquele que deixa a salvação de lado para olhar para o problema. Aquele que deixa a salvação de lado para olhar aquilo que passa na terra. Aquele que deixa a salvação de lado porque não conquistou o carro que queria, a casa que queria, o emprego que queria. Aquele que deixa a salvação de lado pelas coisas da terra, meu amigo, minha amiga. Deus falou, Jesus falou, passarão os céus e terra, que não passe a minha palavra. Tudo que tem ali fora vai passar, mas o que não vai passar é a alma que está dentro de você, que vai para a glória com Jesus de Nazaré.
O que não vai passar é a alma que está dentro de você. Não olha para trás por causa das coisas da terra, não. Não olha para trás por causa dos apegos material. Por que você diz isso, pregador? Por que Ló estava demorando para sair de Sodoma? Já pensou você tem seu carro na tua garagem? Já pensou você ter a sua casa que deu tanto trabalho para pagar aquele terreno e construir, diaconisa Janaína? Tem lá aqueles vestidos que é a sua coleção, aquele sapato no closet que é a coleção. Chega anjo dentro da tua casa e fala: rapaz, Deus vai destruir tudo, larga tudo que você tem. A Bíblia diz que Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Onde está o teu coração? Está nas coisas da terra? Vai ficar o seu coração com as coisas da terra? Ou está nas coisas do céu? Por que você diz isso, pregador? Paulo escreveu aos Colossenses dizendo, no capítulo 3: portanto, já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que estão de cima, onde Jesus está à destra de Deus. Ei, eu e você que buscamos a salvação, devemos sim ser abençoados na terra, devemos e seremos, como Abraão foi. Mas o mais importante está lá. O mais importante é a glória. Aleluia! Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, versículo 18: as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de nos ser revelada. O que tem de mais importante não é os bens materiais nem as coisas da terra. Eu imagino Ló demorando para sair, pensando assim: nossa, eu vou deixar minha televisão de 65 polegadas, eu vou deixar meu sapato, vou deixar meu carro, vou deixar ali, quem sabe ali a BMW que tinha, um exemplo para você entender, vou deixar ali minha plantação, vou deixar meu gado, vou deixar tudo que eu tinha. Rapaz, o que você tem de mais importante é a sua alma. É o que você tem de mais importante. Aleluia! Guarda isso no seu coração. O que você tem de mais importante não é o que está no teu bolso, nem o que você está vestido, é a sua alma. Aleluia! A Bíblia vai dizer que o jovem chegou, Lucas capítulo 18 na Bíblia, chegou diante de Jesus e falou assim: Senhor, o que é preciso para eu te seguir? Você conhece os mandamentos? Conheço. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não se prostrarás às imagens de escultura, honrar o pai e mãe, não adulterarás, não matarás. Tudo isso eu conheço, tenho guardado desde a minha mocidade. É, rapaz, você tem guardado desde a sua mocidade? Você guarda os mandamentos? Guardo, mas ainda tem uma coisa que te falta. Que coisa, Jesus? A Bíblia diz que aquele jovem era rico e muito rico. Jesus virou para aquele homem e disse assim: você quer ter um lugar no céu? Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus queria que ele perdesse tudo, pregador? Jesus queria que ele vendesse. Jesus quis saber onde estava o coração dele. Jesus quis saber se o coração dele estava querendo ir para a glória, ou se o coração dele estava ligado nas coisas da terra. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7 que Jesus ensinou uma parábola dizendo assim: buscai ajuntar tesouro do céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam e não roubam. Porque aqui na terra o ladrão mina e rouba. Aqui na terra, se você largar um carro, pode ser um BMW na chuva durante o tempo, vai acabar aquele carro. Tudo passa. O que não passa é a alma que está dentro de você. O que não passa é a palavra que está aqui. A vontade de Deus é a mesma vontade daqueles anjos. A vontade de Deus é que Ló se salvasse sua família. A vontade de Deus é salvar você, a tua casa, a tua família. A vontade de Deus é 1 Timóteo 2 e 3. A vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que nenhum se perca, mas se arrependam. A vontade de Deus é Lucas 19 e 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. A vontade de Deus é quando ele disse: eu não vim pelos justos, não vim pelos são, mas sim pelos doentes. Eu não vim para aqueles que são justos, eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus, que o homem se salva sobre qualquer outro tipo de hipótese. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que Ló saiu de Sodoma e Gomorra. Ló, quando saiu de Sodoma e Gomorra, saiu ele e as suas duas filhas de Sodoma e Gomorra. Saiu, ficaram lá na terra de Zoar. Aí a Bíblia vai dizer aqui sobre o crente Abraão, o justo. Por que você fala isso, pregador? Porque a Bíblia diz assim: e Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde ele estivera diante da face do Senhor. Ele foi para o lugar que Deus falou com ele. E aí ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade, a campina, Deus se lembrou de Abraão. Como eu falei, lembra daquele que dobra o joelho e busca a Deus? Lembra daquele que dobra o joelho e busca a Deus?
Deus não se lembrou de Ló. Deus se lembrou de Abraão, que estava buscando a Deus por Ló. A Bíblia diz aqui, ó. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Eles foram salvos. Entenda, essa terra aqui vai acabar em nada. Essa terra aqui vai ser destruída. Mas aqueles que creem vão alcançar a salvação. Amém? Você crê nisso? Aqueles que creem vão alcançar a salvação. Então eu te digo, não perde a tua salvação por nada, não. Não perde a tua salvação pelos bens materiais. E também não perde a tua salvação por andar pela vista, não. Tem porta que parece que é Deus que abriu, mas foi o diabo. Tem coisa que parece que foi Deus que preparou, mas foi o diabo. Tem coisa que parece que é para você e não é. Pregador, por que você diz isso? A Bíblia diz em Provérbio: há caminho que aos olhos do homem parece ser direito, mas são caminhos para a morte. Mas também a Bíblia diz: para o sábio entendido, o caminho que leva para o céu é para cima, desviando do inferno que está embaixo. Que Deus te abençoe. As suas palmas é para Jesus. Deus é Deus de misericórdia. O horário foi nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Você entendeu? Amém. Deus é misericórdia, amém? Já já nós vamos acabar o culto nessa noite, mas vamos orar. Hoje é terça-feira, é dia de orar, buscar a Deus, clamar e receber milagre, amém? Se coloca de pé aquele que pode, em nome de Jesus. Deus é misericórdia, amém? Deus é misericórdia. Se tiver 50 justos, eu pouco. Não tinha 50 justos, mas tinha 4, Deus salvou. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Seu coração está voltado para Deus hoje? Quem está com o coração voltado para Deus, Deus opera, hein? Aquele que pode, canta nessa noite em nome de Jesus. Desta noite